Olá, meu nome é Alberto e esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers. O nosso tema, na verdade, vai ser sobre Cloud Native. Eu já volto no tema daqui a alguns segundos. Primeiro, eu quero apresentar as pessoas que estão junto aqui, que vão falar sobre esse tema tão pouco da moda. Então, em primeiro lugar, eu tô aqui com Karina Varela. Ela já veio aqui antes, né? Tudo mais. Karina, se apresenta um pouco pra gente, né? Fala um pouco onde você trabalha, o que você faz, pra galera conhecer um pouco mais você, por favor. Perfeito! Caraca, que prazerzão estar aqui com vocês hoje. É uma honra, muito obrigada pelo convite. Como o Alberto me apresentou, Karina Varela. Hoje eu trabalho na Red Hat, faço parte de um time que a gente chama de Application Services Business Unit. Basicamente, eu trabalho com os produtos da Red Hat. Antigamente a gente chamava de middleware, aí vai migrando, vai evoluindo as coisas. Hoje em dia a gente chama de aí Application Services, que tanto para você rodar on-premise ou em ambientes de cloud. Então eu vivencio muito a cloud aí no meu dia a dia, inclusive trabalho com os clientes na sua adoção e jornadas para cloud. Além disso, eu tenho um background forte com Java, porque desde os primórdios aí, depois do Ruby, me diverti bastante com Java por mais de 10 anos e tem sido uma jornada divertida, principalmente por fazer parte aí do mundo open source. As comunidades são realmente muito motivadoras. É, isso aí. Bom demais, Karina, obrigado. A gente também está aqui com o Otávio, também super reconhecido aí na comunidade Java e para sorte da Zup trabalha aqui. Otávio, se apresenta um pouquinho aí para a galera, fala o que você faz aqui dentro, para a gente mandar bala no nosso tema. Ah, perfeito. Então, eu sou um engenheiro distinto nas horas vagas e contador de piada aí no meu tempo, né? Sobre conhecimento de cloud, eu conheço... Não. Fala inglês. Eu sou Distinguished Engineer da Zup Innovation. Agora ficou fancy. Então, atuo aqui auxiliando e inovando, né? Trazendo tecnologia de forma estratégica para a empresa, então impulsionando, elevando o nível técnico da empresa e motivando a galera, né? Motivando o time aí a respirar tecnologia e criar tecnologia, né? Até por causa do meu background de comunidade, open source. Sobre cloud, a minha experiência maior é em piadas, né? Você sabe por que a nuvem pega ônibus? Não, Otávio, eu não sei. Por quê, meu brother? Fala pra gente. Porque é uma nuvem passageira. É uma nuvem passageira, Alberto. É isso aí, né? É. Então os ouvintes podem sentir o climão rolando no ar. Eu espero que, se você continuou com a gente até agora, meus parabéns. Foi um primeiro teste para saber o quão resiliente você é, ou, usando as palavras da moda, o quão antifrágil você é, né? Porque depois dessa piada você vai sair mais forte. Eu queria dizer para você que talvez não tivesse nenhuma outra durante os próximos minutos, mas eu não posso dar essa garantia aqui para você, não. Então, o nosso tema hoje é Cloud Native. Acho que é uma expressão que está ganhando cada vez mais força, a galera fala cada vez mais sobre isso, né? Porque acho que no cloud quase todo mundo já está, né? Empresa pequena, média, grande, antiga, nova, a que vai nascer, tudo mais, todo mundo já olha para lá. Mas tem essa expressão, né? Cloud Native. Será que o que eu estou fazendo é Cloud Native? Os serviços que eu estou contratando, né? O quão Cloud Native eles são, quão preparados para isso eles estão. E aí, Karina, acho que puxando você que está bem vivendo esse mundo o tempo inteiro aí, rola você tentar criar aqui, né, uma base para quem está ouvindo sobre o que seria, sei lá, né, o que significa essa expressão Cloud Native. Como é que eu posso falar que meu software é ou não é Cloud Native? Então, você perguntou se rola, mas se tiver uma bola em cima da montanha e você empurrar, aí rola. Só para manter o nível. Nossa, essa foi pior. Rapaz. Então, como empurrar a bola, então rola. Deixa eu contar para vocês. Antifragilidade rolando aqui, segura nós. Resiliência, que é um dos motivos pelo qual as pessoas vão para a cloud, inclusive. Então, Cloud Native é um termo muito voltado a marketing, tanto é que as pessoas veem por aí em artigos, por exemplo, Cloud Ready, Cloud First, Cloud Native, ai meu Deus, Cloud tracinho tudo, né? Quando você fala de uma aplicação Cloud Native, primeiro de tudo, o que é qualquer solução Cloud Native? Porque pode ser uma aplicação, pode ser um serviço, pode ser até mesmo uma arquitetura Cloud Native. O que significaria isso? Significa que você está construindo aplicações que vão
tirar o melhor proveito de um ambiente de cloud. Ah, Karina, mas eu li lá no livro do Cloud Native Best Practices que significava tal coisa. Ah, mas lá no site da CNCF fala outra coisa. E lá no da Microsoft, outra coisa. Então, o que as pessoas veem, Alberto e Otávio, quando elas procuram o significado da palavra Cloud Native? Que não há uma resposta única. Então, a gente pode identificar nos diversos conceitos o que as pessoas acabam falando em comum. Então, muitas delas falam sobre ambientes que rodam com containers, falam sobre utilização de arquiteturas em microserviços, muitas delas falam sobre você adotar práticas que vêm lá do passado, do 12 Factor, para você implementar isso na sua aplicação, mesmo nascendo numa época que nem é da cloud, já essas práticas do 12 Factors, a Manifest já se aplicam, ainda se aplicam, e são até colocadas por algumas pessoas como, cara, você precisa fazer isso, senão não é Cloud Native. Então, com isso, a gente consegue abstrair coisas que podemos entender por aplicação Cloud Native. Existe um conceito estabelecido no mercado? Pra ser honesta, não. Inclusive, o Otávio gosta muito de mencionar que um amigo dele falou, um amigo nosso, né? Bem conhecido na comunidade, acerca do tema, que eu acho bem interessante. Conta aí, Otávio. Primeiro tem que falar o cargo dele, né? É importante, porque aí dá uma relevância, né? No negócio. É uma relevância. É Distinguished Engineer. Opa! Distinto assim? Igual Distinto. você? Mas então ele não é igual, né? Porque ele é distinto de você, tá? É. Não é o mesmo cargo, são cargos distintos. Nossa! Tá, legal. É, resiliência tá forte hoje, hein? Que é o Emmanuel Bernard, né? Então ele é o co-criador do Quarkus, ele manteve lá o Hibernate, e ele fala que Cloud Native é apenas um novo termo para vender coisas antigas, né? Um grande ponto é que esse termo, como a Karina falou muito bem, ele não é um conceito tecnológico. Ele é um conceito mais mercadológico. E é por isso que você vai em cada site e você vê uma definição própria sobre isso, né? Então, cada empresa possui sua própria definição e a CNCF, né, que acaba sendo a fundação que reúne várias empresas nesse sentido, o seu conceito é bem abstrato, né? E bem marqueteiro, né? Empoderar as empresas. E cita vários exemplos aí. Infraestrutura container-based, uma infraestrutura imutável, são alguns exemplos desse approach, né? Então, assim... Você quer jogar todas as hype words aqui agora, mas é porque isso que é Cloud Native, né, Otávio? A gente pega todas as palavras bonitas das trends e junta tudo, né? Exatamente. Então, calma aí, deixa eu ser a pessoa minimamente séria nessa conversa aqui. Pior que isso que eu falei é verdade, Alberto. Não, o pior é que, assim, Cloud Native acaba sendo Hakuna Matata, né? Então, cada um tem a sua própria definição. Então, para cada empresa tem uma definição na cabeça. Cloud Native como aplicação microservice na nuvem. Só que a gente já discutiu que o microservice não é bala de prata. Então, não necessariamente eu uso ela para tudo. Enfim, né? Mas seria pessoa séria, Alberto. Manda bala aí. Pô, então, acho que eu saquei um pouco, né? Acho que a gente tá falando de rodar tudo no cloud, a expressão Cloud Native meio que é um guarda-chuva aí, né? Pra ir te mostrando, né? Pra você falar com o mercado, falar com as empresas, tudo mais. Me assustou um pouco, Karina, falar que o 12 Factor App é uma coisa do passado. Eu falei, gente, mas... Vem de antigueira aí. Você sabe a data, Otávio? É antigo esse negócio. Acho que é 2007. Caramba! Vou verificar agora aqui. Eu sei que ele é baseado no livro, que é o do Martin Fowler, Refactoring, que é antes da Amazon AWS. Vou pegar as datas aqui certinhas para te passar. Legal demais. Se eu não me engano, quem criou o 12 Factors foi a Heroku, né? Que é uma plataforma de cloud. Exato. Ela fornece cloud, mas não necessariamente é por isso. Você pode adotar aquilo tudo ali até para aplicação que não roda em cloud. E vai ser bom mesmo assim. Heroku sempre no meu coração. Ô, Alberto, mas assim, ó, se eu puder sintetizar para os ouvintes, o que eu tenho que pensar? Falaram Cloud Native, socorro, o que eu lembro? Você lembra assim, ó, a sua aplicação tem que tirar o melhor proveito do ambiente de cloud onde ela vai rodar. É isso. O que significa tirar o melhor proveito? Vamos falar acerca disso o resto aí do podcast. Fechou. E só atualizando, né? O livro é Partners of Enterprise Application Architecture, do Martin Fowler. Esse é clássico. Ele é de 5 de novembro de 2002. Então a Amazon nasceu em 2003, se eu não me engano. O pessoal verifica aí, sabe? Então, assim, esse conceito é antigo do que a popularização da nuvem em si, né? Então fechou. Quando eu fui dar os treinamentos de arquitetura, esse livro aí eu li várias vezes, várias partes dele que eu falei, gente, eu preciso saber do máximo de coisas que eu puder aqui para entrar nessa sala e não ficar morrendo de medo das pessoas que são arquitetas e arquitetos que vão me perguntar coisas que eu não tenho a mínima ideia de como responder e tudo mais. Acho que eu nunca li tanto na minha vida antes de dar aquele tipo de treinamento. Você é doido. Galera, então,
Para quem está ouvindo aí, né, quando a gente prepara aqui o Zupcast, a galera que vem participar sempre prepara um roteirinho e tudo mais que eu vou seguindo e eu vou continuar seguindo aqui, e quando aparece uma oportunidade, eu faço uma pergunta que não está previamente descrita. Eu vou seguir o roteiro, pensando um pouco em cloud, em empresas, galera. Acho que aí eu vou sempre interessar primeiro aqui para você, Karina, que você está vivendo isso aí na Red Hat, né, ajudando as empresas a adotarem, vivenciando dificuldade, facilidade, né, enfim, as reclamações e tal. Se rolar, você contar um pouco pra gente o que você tem visto de maiores dificuldades quando a empresa fala assim, eu agora quero estar na cloud, né? Quero ir aqui para essas clouds que são públicas aí, né? Sei lá, quero ir para a cloud da Red Hat, ou da Amazon, ou do Google, ou da Microsoft, enfim, qualquer uma que ela decida. E o que você tem visto aí de dificuldade para a galera adotar? Quais são as maiores barreiras? Já começa pela motivação, o motivo pelo qual aquela empresa está escolhendo a cloud. Se é só porque é hype, já começa o erro aí. Então a dificuldade vai começar desde o ponto zero. Vou usar só porque tá todo mundo usando. Essa pessoa vai ser a que vai ter mais dificuldade. Porque não explorou bem o conteúdo, não sabe se é um bom fit porque ela precisa entregar, se vai reduzir custo, porque tem um grande mito, Alberto. As pessoas pensam que usar cloud é diminuir custos, quando na maior parte das vezes tende até a aumentar. Então, existe uma pesquisa que foi feita pela comunidade do Conveyor, que fala sobre as 3 maiores motivações da migração para um ambiente de cloud, a adoção da cloud, e a maioria dessas pessoas falam sobre querer aumentar a disponibilidade de seus serviços, a resiliência desses serviços. O que acontece quando a gente decide adotar um ambiente de cloud? Primeiro, o desafio é escolher qual cloud, porque quando a gente fala, vou usar cloud, tá, mas o que você vai usar da cloud? Cloud não é comprar uma Havaiana, né? Você não sabe nem... eu preciso comprar um calçado, beleza, você vai comprar Havaiana, você vai comprar um sapato mais formal, você vai comprar um tênis de academia, tudo muda. A mesma coisa no ambiente de cloud. A gente tem serviços que fornecem só a infraestrutura. Quando eu falo só infraestrutura, é só a máquina. Você dá um SSH e você se vira para instalar tudo. É cloud. Agora, você quer usar um serviço onde você só vai pegar a tua aplicação e vai jogar lá o jar, se for Java, por exemplo, vai jogar o pacotinho e ela vai fazer o deploy, vai rodar lindamente em containers, não importa o que está rodando por baixo, eu só quero rodar essa aplicação. Exemplo, Heroku, que seria um PaaS. Então, já na oferta do PaaS, as pessoas precisam lidar menos com esse detalhe de infraestrutura. Quando você olha para as outras opções de mercado no mundo da cloud, você vai ver que existem serviços que são gerenciados por outras empresas, mas são feitas para o público técnico. Kafka, Managed Kafka. A pessoa não sabe gerenciar Kafka, ela não tem time para gerenciar Kafka, para fazer alta disponibilidade, backup, garantir que está funcionando a maior parte do tempo. O que ela pode fazer? Contrata alguém para fazer isso para ela. E simplesmente cria os tópicos e consome aquele serviço. Só cria os brokers e vai utilizando aquele serviço que alguém gerencia. E a mesma coisa existe para diversos outros tipos de serviço, inclusive banco, né, Otávio? Existem bancos as a service. E esse tipo de serviço que tem por aí, eles todos vão diminuir o nível de dificuldade nessa jornada. Então, quanto mais você delega, menos atrito você vai ter em relação ao seu time ter que gerenciar aquilo ali, talvez algo que o time não conheça. Pode ser algo que o seu time nunca mexeu na vida. Vai um cara, sei lá, nunca mexeu com um MongoDB e quer usar um Mongo, só que não sabe gerenciar. O DBA só sabe fazer banco relacional. E aí, como é que eu faço? Talvez existam serviços gerenciados que a empresa contrata, não precisa contratar ninguém novo para o time. A pessoa não precisa se matar para aprender todos os detalhes daquilo e ainda assim consegue lidar com aquilo, com a curva de aprendizado um pouco mais leve. Primeiro, assim, porque tem um monte de dificuldades, mas a primeira que eu diria é saber adotar esses diferentes tipos de oferta de cloud é uma forma de você reduzir a curva de aprendizado de determinada tecnologia e delegar isso para alguém que faça aquilo muito bem. Uma das dificuldades dessa jornada é as pessoas terem a skill para usar aquele serviço, seja lá qual seja escolhido, se vai ser PaaS, IaaS ou SaaS. Tem tantos, você vira uma sopa de letrinha, DB as a service, vai tudo as a service. Essa dificuldade, essa curva de aprendizado é um dos motivos pelo qual a pessoa vai delegar mais ou menos. Legal. Uma outra dificuldade é justamente em balancear o custo que a pessoa vai ter versus o que ela já tem agora. Então, quantificar isso, cara, igual você falou, será que vale a pena? Talvez eu pagar toda a modernização dessa aplicação aqui que já existe para poder rodar ela no ambiente de cloud, talvez reescrever. Tem as diversas estratégias para a gente poder fazer isso, mas será que vale a pena eu investir minhas pessoas, meus desenvolvedores, meus times para refatorar essa aplicação só para rodar no ambiente de cloud e depois somar isso ao custo da cloud? Será que isso vai valer a pena? Então, isso é uma das dificuldades também que os decision makers têm nessa jornada da cloud. Até onde ir? Até onde tornar cloud native, né? Demais.
Então, isso é uma das dificuldades. Liste-me outra, Otávio. Com relação a isso, é muito forte também, né? Como você falou, né? Quem vai manter, né? Porque é muito legal o efeito hype, né? Ah, vamos usar isso, vamos usar aquilo, vamos usar agora a Cassandra, vamos usar MongoDB, mas quem é que toma conta? Quem é que faz manutenção? Quem é que atualiza? Quem é que faz o tal backup, né? Então, assim, são vários fatores aí que remete ao tal trade-off da cloud, né? Tipo, eu uso uma maior abstração que foca no meu negócio ou eu uso um custo reduzido. Lembrando que muitas vezes a abstração, né, também remete a risco. Por que isso? Porque se eu uso IaaS, por exemplo, né, que é infraestrutura, eu tendo a pagar menos para um provedor, porém todo tipo de problema de atualização, segurança está no meu colo. Se eu uso um database as a service, né, com a derivação de PaaS, por exemplo, a responsabilidade contratual de manter e atualizar esse banco de dados, seja um relacional, não relacional ou até mesmo escalar, pertence ao fornecedor. Otávio, você tocou um ponto muito importante também, porque se a gente está falando de aumentar os riscos, Alberto, eu vou até introduzir um conceito aqui na conversa, porque até então a gente só falou de cloud, que é cloud, o que a gente delega. Jogue duro, jogue duro. Conta pra mim, fala aí. Não, jogue duro. Jogue duro, adoro o sotaque desses dois, gente. Então, a gente falou sobre risco, né? Então, a gente pode delegar mais e aumentar o risco, mas a gente não quer que a nossa empresa passe por mais risco. E aí é justamente o oposto, é por isso que estamos contratando serviço de cloud. Então, quando a gente chega nesse cenário, a gente começa a olhar para ambientes, o quê? Multi-cloud, onde você usa o serviço em diversos ambientes de cloud, diversos vendors, diversos provedores, para você tentar diminuir as chances de ter uma indisponibilidade que leve o seu serviço a zero ali, vai perder dinheiro, né? Não pode. Então, em casos críticos, a pessoa já começa a adotar ambientes de multi-cloud, ou seja, eu uso diversos vendors. Ah, Karina, mas multi-cloud é igual hybrid cloud? Calma, vamos devagarzinho. Primeiro, você quer rodar um banco, legal. Qual o tipo do banco? Beleza. Então, pega aquele tipo daquele banco ali, roda no Google e roda lá na Azure. Mas agora, eu tenho aquele serviço que eu não quero subir para cloud, mas ele vai consumir umas coisas de cloud. Eu tenho uns outros serviços que eles têm que rodar numa cloud privada. Então, eu tenho os meus ambientes aqui. Eu comprei um data center caríssimo de milhões e milhões de reais. Verdade verdadeira. Que tem isso muito, principalmente em órgãos públicos aqui no nosso país. A pessoa não vai se desfazer daquilo. O que ela faz? Ela roda algumas coisas on-premise, mesmo que seja uma cloud privada, e umas coisas na cloud pública. Então, quando você tem essa mistura de local com público, você acaba indo para um ambiente híbrido, um hybrid cloud. Agora, se você usa diversos serviços na cloud de vários vendors, você é multi-cloud. Então, Alberto, talvez você esteja entregando serviços aí na multi-hybrid cloud e nem sabe disso, olha só. Animal explicação, né? Eu fiquei curioso se a gente depois conseguisse buscar, ou pelo menos deixar nos links, os top 3 motivos. Assim, eu sou super fã de plataforma como serviço, né? Eu acho que, para mim, é o que mais abraça o conceito de abstrair onde é que vai rodar, como vai ser mantido, como vai ser atualizado, tudo mais. Sempre considerei, né? Aí talvez até com um pouco de ignorância para os outros, o Heroku como um bom benchmark de PaaS, acho que sintetiza para mim, né? Botões e coisas aparecem, tá tudo rolando, né? Até por isso tem um preço, acho que um dos mais salgados aí do mercado. Mas quando eu olho para infraestrutura como serviço, acho que não tem um nome para isso, né? Mas eu digo, eu tenho um EC2 ali, né, que eu subi a aplicação, mas o banco de dados eu já contrato o RDS, que já é um serviço gerenciado ali, né, que eu sei menos. Se eu quero subir os arquivos, eu já contrato o S3. Ele já tem todas as políticas necessárias, tudo mais. Para vocês, faz sentido uma aplicação querer ir para a cloud, justamente porque dificilmente ela implementaria esses conceitos de maneira mais interessante do que se eu fosse instalar o meu PostgreSQL e gerenciar, dificilmente eu faria isso melhor do que a Amazon, a Microsoft faz com os bancos que eles gerenciam. Se eu fosse querer ter um sistema de arquivos meu aqui, né, num servidor qualquer, que eu fizesse upload para lá e fizesse um código que controlasse os acessos, dificilmente eu também faria isso melhor do que o cloud já me permite. Essa motivação parece fazer sentido ou talvez não também? Sim, inclusive estou aqui procurando justamente o conceito do Serverless Workflow Specification da CNCF, né? E ele tem um gráfico muito legal e bonito, no qual ele fala aonde eu foco e aonde está a minha complexidade. Se eu tenho que pagar por tudo isso, eu, além de ser difícil, né, competir com a Amazon, com todo esse tipo de gente, além de ser difícil, é muito caro e tem um risco muito maior. E a chance de eu reinventar é muito grande. O que eu posso fazer é usar o que já tem. Assim, além de eu focar no meu negócio, eu reduzo o meu risco, né? Até porque, muito possivelmente, as pessoas que saibam esse tipo de coisa, a Amazon já contratou. Eu fiquei curiosa se era Serverless Working Group ou Workflow. Desculpa, é Workflow. Tem razão. Tem um Work Group que trabalha no Specification Workflow.
Ai, que legal. Então você realmente está falando do Serverless Workflow. Eu tinha que fazer um double check disso. Agora quase puxei o sotaque de vocês. O Serverless Workflow é um dos projetos que a gente vem trabalhando aí dentro da minha BU. Eu fiquei, que legal. Interessante. Alberto, e só antes de você seguir para o próximo tópico, só para reforçar, para aqueles que vão procurar sobre o gráfico que o Otávio falou sobre de adoção do Serverless. Esse gráfico ele faz parte de um relatório criado pelo Working Group do Serverless Specification. Mas existe também uma outra especificação que se chama Serverless Workflow, que tem um outro Working Group. Então, são mesmo 2 grupos diferentes que trabalham em especificações diferentes, mas o relatório a gente usa para tudo que é a nossa apresentação, né, Otávio? Ali para embasar de fato os conhecimentos de Serverless, que nem tudo é fácil, é outro tópico. Esse aí vai mais a fundo, vai um podcast só de faz, Alberto. Esse aí vai levar anos, esquece. Mas obrigado pela errata, viu? Realmente tem esse pequeno detalhe aí. E de qualquer forma vai ter o link aqui embaixo. Acho que já tem bastante informação aqui, né, sobre o tópico e tudo mais. Eu queria puxar uma outra que é mais de tecnologia. Eu estava ouvindo hoje de manhã, né? Hoje, né? Eu esqueci que o podcast é atemporal. Então, estamos gravando aqui esse podcast no dia 10 de agosto de 2022. E na manhã desse dia glorioso, 10 de agosto, eu estava ouvindo um outro podcast, também muito famoso aqui no Brasil, né? O Hipsters. E aí falaram sobre o Kubernetes e eventuais dificuldades de migração de cloud, né? Eu ouvi lá e acho que casa muito com o que vocês estão falando aqui. Quando eu ouvi sobre isso, eu falei, putz, me remete muito a quando a galera falava que seria muito fácil migrar, né, de servidores de aplicação de um para o outro, caso você siga a especificação, não sei o que, e por aí vai. Mas quase ninguém segue, né, a especificação no detalhe, porque você quer tirar proveito dos detalhes de implementação do servidor, né, porque ele te oferece facilidades e tal. Quando a gente fala de cloud, me parece que a discussão volta, né? Se eu estou num cloud que tem vários serviços interessantes, o quão fácil seria eu migrar para outro cloud? E aí falaram que o Kubernetes hoje em dia é como se fosse essa ferramenta, nessa plataforma, que se você faz a sua aplicação para ser deployada, container dentro de Kubernetes e tudo mais, eventualmente vai ser mais fácil de você reaproveitar essa infraestrutura em outros clouds. Como que vocês veem o papel do Kubernetes, esse papel, né, de você querer estar disponível em clouds diferentes, e qual que geralmente tem sido o esforço quando você pega um caso de migração? Quero migrar da AWS para Azure, por qualquer que seja o motivo. Se puder falar um pouco sobre isso, ia ser massa. Kubernetes faz você não ter vendor lock-in? Não. O que faz você não ter vendor lock-in com as clouds é você estar utilizando os containers da forma, vamos dizer, abstrata possível. Isso reduz o seu vendor lock-in. Então, o que roda no Kubernetes? Ele simplesmente é um orquestrador de containers. Ele vai pegar suas aplicações e vai orquestrar os seus containers ali. Subir a quantidade de aplicações que estão rodando, diminuir, etc, etc. O Kubernetes, ele conversa com a aplicação, com seu container, utilizando determinadas APIs. Existe a Open Container Initiative, que ajuda a gente com sugestões de como criar imagens, como rodar os nossos containers, de uma forma que siga uma especificação. Uma vez que a gente está adotando ali práticas que estão descritas ali, ou que a gente até utiliza práticas do próprio ecossistema, por exemplo, se você olha para uma aplicação Java que roda com microprofile, a própria especificação do microprofile sugere que você tenha alguns endpoints. Ele pergunta se está ready ou se está live. Então, se você segue aquele padrão de API, provavelmente será mais fácil você pegar aquele container que já expõe essas APIs de probing para você colocar em outro orquestrador de containers. Então, Karina, o que você recomendaria? Cara, se você for de container, vai ser um pouco mais simples você mudar sua aplicação de um lugar para o outro. Inclusive, é assim que se faz multi-cloud. Você pega uma aplicação e roda em diversos lugares. É uma das formas, né? Porém, cada vendor, como você disse, assim como os frameworks, cada um tem aquela cereja no bolo, né? Que a pessoa vai querer usar. E aí, se você for querer trocar essa cereja no bolo, você vai ter que procurar o equivalente em outro vendor. Então, para esses casos em específico, talvez você precise de uma força-tarefa extra, só para fazer essa migração. O que você acha, Otávio? Concordo plenamente, né? É o desafio, né? Por exemplo, no mundo Java a gente tem o Spring. Ele não é uma especificação, mas ele facilita muito a nossa vida como desenvolvedor, né? Querendo ou não, é difícil competir no Spring nesse sentido. Eu vejo a especificação como um modo de reduzir o impacto o máximo possível. Então, eu usando lá os conceitos de OCI, eu tendo a reduzir um pouco, mas não tem como competir, por exemplo, com o que o Docker utiliza, porque o Docker é a solução mais popular, né? Então, não tem como você usar ferramentas que facilitam a sua vida no dia a dia. Fato, velho. Usando o máximo possível, você tende a reduzir um pouco, né? Em vez de perder 100% na troca, você perde 20%, 30%. O Alberto deve até se perguntar, né? Mas se tá falando de Kubernetes, aí já vem falar de Docker. Eu não rodo Docker no Kubernetes? Então, é exatamente isso que o Otávio tá falando e que eu também comentei sobre os containers. Containers são containers. Imagens
são imagens. Docker é algo que você usa para construir imagens e rodar containers. Você tem outros, você pode usar o Buildah para criar uma imagem e um Podman para rodar um container. O Kubernetes faz o quê? Talvez, dependendo da sua estratégia, ele pode criar imagens utilizando suas ferramentas internas e rodar esses containers. Então é por isso que ele é um orquestrador. Por exemplo, se você usa um OpenShift, que é um CAS, você passa para ele ali a sua URL do GitHub, ele vai lá no teu repositório, ele pode gerar com base no tipo da sua aplicação Python, Node, Java, ela descobre o tipo, gera uma imagem, bota a tua aplicação lá dentro e roda o container para você. Você tem acesso a todos esses detalhes já ali rodando no CAS, né? Então, com isso, fica bem flexível até a forma como a gente adota um ambiente como o Kubernetes, Alberto. Então, é importante só entender bem esses conceitos, né? Não ficar só chamando tudo pelo mesmo nome, não é tudo Docker. Começa por aí. Demais. Galera, então pra gente ir fechando aqui, né? Último tópico pré-fechamento para você que continua com a gente nos ouvindo aqui, mesmo depois de todas as piadas, mas o conteúdo tá massa, né? Isso aí você não pode negar, você que tá escutando. Seguinte, tem Cloud Native, tem ser Cloud Native, a gente já comentou sobre isso, né? Desafios de migração para o cloud, motivações que parecem interessantes, motivações que parecem não tão interessantes e que podem puxar seu pé ali no futuro. E tem também, acho que, quando a gente olha em vários espectros, né? A linguagem, as VMs que rodam, né? Os códigos escritos com aquela linguagem, inclusive os frameworks também, né? Tem essa batalha que me parece saudável de ser cada vez mais pronto a ferramenta, né? A linguagem pronta para cloud. Então, a gente tem aqui duas pessoas famosas da comunidade Java, né? Que trabalham com isso há bastante tempo. A Zup também tem muito projeto que roda com Java. Eu queria saber de vocês, né? Já podemos falar, hoje em dia, em 2022, que Java e o seu ecossistema tá pró-Cloud Native ou ainda é um trabalho em andamento, um trabalho em progressão e, eventualmente, poderemos falar que é, sim, pró-Cloud Native? A gente volta primeiro, né? O que é Cloud Native, né? Partindo do ponto que a Karina definiu lá, né? Que é a otimização do ambiente de nuvem, tem várias ferramentas no mundo Java que já trabalham de maneira muito legal e alinhada com essas ferramentas de nuvem, né? Por exemplo, o Quarkus, ele permite compilação nativa e execução, né? De modo eficiente, inclusive ele se pronuncia como um Kubernetes First, ou seja, tudo é desenhado pensando em containers e Kubernetes. Também temos o Micronauts, o Spring seguindo essa linha também. Vale lembrar que muitas pessoas correlacionam as boas práticas do Cloud Native com the 12 Factor Application. No geral, os frameworks Java, eles trabalham dando suporte a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, the 12 Factor Application, tanto o Microprofile com a especificação, quanto o Jakarta EE, que é outra especificação, né? Ambos, como especificação do mundo Java, dão suporte, inclusive, à configuração, que é o terceiro ponto do the 12 Factor Application, né? Então, assim, são várias coisas. Além disso, existe uma grande iniciativa de cada vez mais tornar essas ferramentas naturais como especificação do mundo Java. É o caso do JCP, com algumas otimizações dentro do OpenJDK, através da JEPS. Então, tem discussões intensas, inclusive com especialistas da Intel, da Red Hat. Inclusive, existem várias integrações com o OCI, né, que é o Open Container Initiative, além de ter um grupo de especificação da área Enterprise, né, Jakarta EE e Microprofile, para criar APIs para essa integração com containers, né, que foi o que a Karina falou, né, do Health Check, como implementar isso através do container e por aí vai. Então, assim, tem bastante suporte e muito mais coisa ainda está por vir. Não, isso eu achei lindo, porque assim, a gente fala, o Java, mas o que é o Java? O Java é o mundo, o mundo não, o Java, ele é a galáxia inteira, porque tem um montão de micro ecossistemas dentro dele. E quando a gente fala, o Java é Cloud Native, é isso que é lindo. Então, ele traz aí, da minha perspectiva, eu vejo que ele traz as possibilidades para ambos os tipos de público, aqueles que querem e não querem ser Cloud Native. Para os que querem ir para o Cloud Native, além dos frameworks estarem sempre movendo em direção a essa trend, vou dizer que é uma trend, mas é uma trend muito boa e que é para ficar. Além disso, os próprios frameworks e vendors, a própria plataforma do Java ela evoluiu. Então, o que o Microprofile trouxe, para mim, foi um grande breakthrough, assim, foi dali para frente, assim, ó, pré e pós Microprofile se trata de Java no mundo da cloud. Porque, do ponto de vista do desenvolvedor, lembra que eu falei de tirar proveito do ambiente de cloud? A forma como ele tira esse proveito, quando você usa, por exemplo, as especificações que fazem parte do Microprofile e algumas que estão lá no Jakarta EE, fica muito mais simples. E aquela história de que Java é verboso, cada vez vai mudando, sabe? Está melhorando bastante. Então, da perspectiva do desenvolvedor, isso, assim, tá lindo. Então, para aqueles que testaram Java há muito tempo e tem uma determinada opinião, teste novamente. Cria uma aplicaçãozinha lá com o Microprofile e veja que coisa mais linda e deliciosa. Principalmente
Principalmente se você só pega aquele link, Alberto, do GitHub e joga num Paz e vê sua aplicação rodando lindamente no container. Ah, tem otimização para fazer dentro do container para aplicações Java? Tem. Você consegue rodar a tua aplicação com o mínimo do mínimo de consumo de recurso, subindo rapidão? Tem serverless para Java também. Então todo o ecossistema está evoluindo nessa direção e isso é lindo de se ver. Essa é a minha opinião. Massa demais. Para mim já não funciona, que se consome menos de 6, 8 GB de memória, eu nem quero que rode minha aplicação. Eu nem penso sobre isso. Tá consumindo muito pouco, para mim não vai rolar. Peraí, você tá falando do Java ou do Chrome, cara? Agora você me deixou confuso. Tudo misturado, né? Tudo misturado. Animal a explicação, gente. Eu acho que deu um ótimo overview aí. Galera, é o seguinte, né? Acho que esse era o nosso último tópico aqui. Em primeiro lugar, agradecer demais a você que conseguiu superar as piadas e focar no conteúdo, que eu acho que foi sensacional aqui com Karina e com o Otávio. Em segundo lugar, agradecer demais, Karina, para você, porque você tá sempre solista aqui, né? Com os chamados do Zupcast. Eu acho que deve ser o terceiro ou quarto que você deve fazer aqui comigo. Pelo menos é o segundo ou o terceiro, se eu não me engano. Valeu demais. Muito obrigado pela sua participação. Que isso, Alberto, eu adoro, cara, você é um excelente host e sempre trazendo essa alegria aqui contagiante, eu tenho certeza que quem tá ouvindo agora a gente também tá sentindo, então obrigado por me receber e pelo convite. Como é podcast, vocês não estão percebendo, mas o nariz da Karina começou a crescer depois desse comentário. Alberto, não ri. É, piada sem graça, mas veja só. Otávio, também agradecer aqui a sua participação, né? Sei que o tempo é escasso, então valeu demais você estar aqui conosco, beleza? E aí, lembrando, né, gente, se você quiser conhecer mais de Karina, mais de Otávio, você vai ter os links aqui, né, para os perfis das redes sociais para você poder acessar. E acho que por hoje era isso. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau!